Olá, tudo bem? Religião à luz da Bíblia. Tópico: Catolicismo romano. Origem, desenvolvimento e crenças filosóficas à luz da Bíblia. Vamos juntos? E você sabia que após a morte dos apóstolos, visando dificultar a infiltração de heresias na igreja, os cristãos organizaram-se em forma de uma confederação de igrejas, a qual deram o nome de Igreja Católica, isto é, universal? Esta associação de igrejas passou a ser supervisionadas por 5 bispos eclesiásticos eleitos: o bispo de Jerusalém, o bispo de Roma, o bispo de Antioquia, de Constantinopla e de Alexandria. Você sabia disto? O historiador que descreve esse tópico é Robert Hastings Nicholl, História da Igreja Cristã. Beleza? Então, algum tempo mais tarde, o bispo que estava em Roma assumiu a liderança. No início do quarto século, o imperador Constantino adotou como religião oficial a do Império Romano. Em 381, nessa data, o Concílio de Constantinopla reconheceu a primazia da Sé romana. Por outro lado, na obra O Papa e os Concílios, Rui Barbosa destaca que o imperador não batizado Constantino recebe o título de bispo exterior, julga, depõe bispos, convoca e preside concílios, resolve situações sobre dogmas. Já não era, segundo Barbosa, já não era mais esta a igreja dos primeiros cristãos. A igreja de perseguida tornou-se perseguidora, buscou riquezas, se corrompeu, derramou sangue para impor silêncio à heterodoxia. Mesmo assim, hoje há cerca de 926 milhões de católicos no mundo. O catolicismo é uma força política religiosa mundial. Você está entendendo? Por outro lado, existem algumas incompreensões doutrinárias que são refutadas pela Bíblia, segundo alguns teólogos e segundo alguns estudos. Por exemplo, o ex-padre Oscar Ferraz de Amaral apresenta 18 razões por que deixou de ser católico romano. Também destacamos que em qualquer igreja existem pessoas que serão salvas em nome de Jesus. Pessoas sinceras, de alto valor para a terra e o céu. Mas nós aqui estamos tratando de filosofia à luz da Bíblia. E nós precisamos invocar a palavra de Deus para poder nos dar sustentação doutrinária. Vamos juntos, seguindo? Muito bem. O primeiro destaque de Oscar Ferraz de Amaral é a sucessão papal. O conceito de que Jesus deu autoridade a Pedro, né, que por sua vez, a cada papa como cabeça ou fundamento da igreja, tem sido refutado esse conceito com a evidência bíblica. A evidência bíblica, por exemplo, Mateus 16, 18 destaca: Jesus, conversando com Pedro, declarou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele diálogo de Jesus, Pedro declarou que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus apresentou esta informação. Alguns, então, o catolicismo, a liderança, nos estudos apresentam que agora Pedro assumiu a liderança da igreja, sendo a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Ocorre que o próprio Pedro
no livro que ele escreveu, né, a carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, declara: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido. E aqui Pedro está destacando Jesus sendo a pedra. No livro de Atos, capítulo 4, verso 11 e 12, diz: este é Jesus, né? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Então Pedro aqui não está em cena, Jesus sim. Poderia Pedro ter sido a pedra sobre a qual Jesus edificaria sua igreja, mediante esse contexto amplo da Bíblia, mostrando Jesus e não Pedro sendo a pedra? Por outro lado, Mateus capítulo 16, verso 23, após Jesus contar para seus discípulos que iria para Jerusalém, lá seria morto, e então, contando esses fatos, ocorre que Pedro chamou Jesus no particular e desestimulou Cristo a passar pela cruz. E então, Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Nesse caso, estaria Jesus edificando sua igreja sobre um ser humano falível, que em um momento foi tido como um instrumento de Satanás? Você está me entendendo? Além disto, no Catecismo, página 19, faz a pergunta: o Papa é infalível? A resposta dada lá está escrita assim, leia aí se você tem o catecismo, né? Sim, o Papa também é infalível. E a Bíblia menciona que o único infalível é Deus, é Jesus, ele é infalível. Então, o dogma da infalibilidade dos papas foi instituído por um concílio, o Concílio do Vaticano I, convocado pelo Papa Pio IX em julho de 1870. Tá certo? Mas a refutação da Bíblia é Romanos 3, verso 23, destaca: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. 1 João capítulo 1, verso 10, vai lá na sua Bíblia. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Você está entendendo, amigo? Concernente a um outro tópico, os sacramentos. Deus dispensa a graça através dos sacramentos, do batismo, da confissão, eucaristia, penitência, extrema unção, ordem, matrimônio. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus é o único conduto da graça de Deus para o mundo. Efésios 2,5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você está me entendendo? Estamos falando de coração para você. É a Bíblia a revelação de Deus. O purgatório, a crença de que o indivíduo não é bom o suficiente para merecer o céu, mas não é tão mal a ponto de merecer o inferno. Coloca a pessoa num estado intermediário, em um lugar desconhecido, em que ele sofre para ali purgar os seus pecados. E aí pede a intervenção de santos. Isso não é bíblico. Isso foi instituído pelo Concílio de Trento em 1563 depois de Cristo. Você está me entendendo? E a Bíblia Sagrada menciona que o morto não sabe nada. A pessoa que morre, Salmo 6, 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te louvará? Você está me entendendo? Os mortos não louvam o Senhor. Salmo 115, 17, nem os que descem à região do silêncio. E assim nós temos outros
Outros temas, o celibato, por exemplo, o padre não pode casar. Isso foi proibido pelo Papa Gregório VII em 1074 depois de Cristo, né? E assim segue, queridos. Olha aqui a adoração e veneração a imagens. O culto a imagens foi um decreto do segundo concílio de Nicéia, 787 depois de Cristo. Mas a Bíblia Sagrada não apoia esse ensino. Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que é em cima do céu, nem embaixo na terra, não as adorarás, não prestarás culto, e assim segue o texto. Salmo 115, verso 4 a 8, diz que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tornam-se semelhante a eles os que assim o fazem e os adoram. Você está entendendo? Então, aqui está Apocalipse 22, verso 15, leia aí na sua Bíblia. Fora do céu ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e os idólatras. Então o que você vai fazer? Se qualquer ídolo, qualquer imagem de qualquer ser não deve ser adorado. Devemos adorar Jesus, Jesus Cristo. E agora vem aí a intercessão dos santos, né? A intercessão dos santos entre Deus e os homens. No livro de 1 Timóteo 2, 5, aqui destaca, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Maria? Outro santo? Não, Cristo Jesus, o homem. Então é impossível a qualquer santo que se declaram santo possa rogar por nós, pelos pecadores. Só Jesus intercede, media por nós. Hebreus 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Você está me entendendo, querido? Aonde está lançando a verdade? A verdade está na Bíblia Sagrada. Qualquer livro que venha fazer confronto com a Bíblia supera todos. Você está me entendendo? E a questão de confissão auricular? Confessar pecados para um ser humano. Essa modalidade de confissão foi estabelecida como doutrina no Concílio de Latrão, em 1215 depois de Cristo, para poder então o padre, o líder religioso, perdoar pecados. Não é bíblico. Atos 8, 22, pode ir na sua Bíblia. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Está me entendendo? Ah, mas existem outras doutrinas. A tradição estando acima da Bíblia. Foi instituída no Concílio de Trento, de 1545 a 1563. As Escrituras devem ser interpretadas pela Bíblia. Mas isso não é bíblico. A Bíblia se auto-interpreta. E você vai no livro de Marcos, capítulo 7, verso 7. Em vão me adoram ensinando tradições que são preceitos de homens. Apocalipse 22, 18, 19. Não podemos acrescentar coisa alguma das Escrituras e nem diminuir coisa alguma, pois assim fazendo, sofreremos as pragas que Deus vai mandar e perderemos direito de estar na árvore da vida e na cidade santa, cidade celestial, diz a Bíblia Sagrada. Mas Romanos capítulo 1, verso 25, declara que mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos fazer isto. Nós também podemos destacar aqui o batismo de crianças recém-nascidas. Isso foi aprovado no Concílio de Cartago em 418 depois de Cristo. Mas no catecismo está dando esta orientação. Só a Bíblia diz que o Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, e ele foi batizado com 30 anos. E a Bíblia diz então que para a pessoa ser batizada, Marcos 16, vamos lá? Quem crer e for batizado, a pessoa precisa crer. Atos 2:38, precisa arrepender.
Mateus 28:20 precisa ser ensinado. Uma criança pode cumprir esses requisitos? Então, meu amigo, vamos para a Bíblia, não é isso? A Bíblia Sagrada traz essas orientações. E a questão da imortalidade da alma, a vida depois da morte? Essa teoria platônica que entrou no mundo ocidental. Cada indivíduo tem uma alma distinta do corpo, indestrutível, imortal, que deixa o corpo por ocasião da morte, né? Esse ensino não é bíblico. A Bíblia em Ezequiel capítulo 20, verso 2, né? A alma que pecar, esta morrerá. Existem outros textos, Eclesiastes 9, 5, 6, o verso 10 também. Após a morte não há nenhuma consciência ou existência. E finalmente, então, nós vamos destacar aqui a questão da santificação do domingo. O domingo, como dia de descanso semanal, foi instituído pelo imperador Constantino, imperador romano, e um imperador pagão, no dia 7 de março de 321 d.C. Esse decreto dominical pagão foi aceito e confirmado pela Igreja Católica Romana em 364 d.C. Mas não há um verso da Bíblia que nos mostra, que nos dá amparo bíblico. A questão do dia do Senhor, sendo domingo, pela primeira vez foi traduzida e foi interpretado por um Papa, um padre Silvestre de Cesareia, em 338 d.C. Ele usou a palavra grega kuriake remera, de Apocalipse 1:10. Eu me vi em espírito no dia do Senhor. Ali ele colocou como sendo domingo, mas não é bíblico. A Bíblia Sagrada mostra o Santo Sábado como dia de guarda. Desde os 10 mandamentos em Êxodo 20, capítulo 20, verso 8 a 11. Depois nós temos todo o contexto bíblico nos mostrando para guardar o sábado. A Maria, mãe de Jesus, Lucas 23, 54 a 56. O que aconteceu? Elas foram, no dia da preparação, prepararam aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo os mandamentos. Jesus tinha costume de ir para a igreja no sábado. Leia lá em Lucas 4, verso 16. Portanto, meu amigo, Jesus lhe propõe uma coisa, a você e a mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então a Bíblia é o nosso caminho. Como nós destacamos no início, a igreja, segundo Rui Barbosa, a igreja cristã, ela seguia uma verdade, mas chegou um momento, se corrompeu com inúmeras doutrinas, chegando até a fazer aí atrocidades em nome da religião. Estive em Roma recentemente e o nosso guia declarou chorando, até com lágrimas nos olhos, que a Roma pagã fez atrocidades, barbaridades em nome do paganismo. E quando entrou a Roma cristã, fez a mesma coisa em nome da fé. Vamos para a Bíblia. O Senhor Deus tem um plano para você. Amém? Que Deus abençoe.